Startups de segurança estão crescendo com essa onda de golpes digitais. As security techs estão ganhando os holofotes e estão atraindo investimentos em 2021. Preferem manter a discrição, preferem não chamar muita atenção, mas o mercado está aquecido. Há muitos investidores dispostos a colocar dinheiro nestas empresas, nas startups de segurança digital. Elas estão aplicando as tecnologias que desenvolvem em apps de bancos ou do e-commerce, por exemplo, sem que os clientes e os consumidores percebam. Em 2021, elas estão começando a ganhar cada vez mais visibilidade em função do interesse, em função dos investimentos que estão sendo feitos. E este ano, em especial, estamos vendo aí vários problemas relacionados aos cyberataques, os cybercrimes, mega vazamentos de dados, aumento de golpes digitais, vigência plena da Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo isso tem, vamos dizer assim, dado destaque a este segmento, a este setor da nossa economia, né? E da economia mundial como um todo. O trabalho para evitar fraudes, para evitar golpes, vem ganhando cada vez mais destaque. Ao contrário do que se pode supor, o foco dessas empresas não são programas como antivírus ou software de monitoramento ou varredura de computadores, de equipamentos. A nova geração de startups de segurança, ela está desenvolvendo tecnologias para testar a veracidade de documentos em cadastros bancários ou para comprovar a identidade ao logar em sites e aplicativos. Hoje, ter somente uma senha não é suficiente para ficar livre de criminosos. Entre o que é oferecido estão tecnologias de reconhecimento facial, visão computacional, que fazem a leitura de texto em imagens para analisar documentos, geolocalização, etc. Conforme as pessoas e as empresas estão se acostumando a usar os serviços digitais, estão surgindo, obviamente, desafios de segurança. E esse cenário está exigindo, né, uma maior preocupação com os dados pessoais e táticas antifraude. A ID-Wall, que foi fundada em 2016, está sentindo esse aquecimento do mercado. Ela percebe que esse movimento também se deve ao próprio processo de digitalização que muitas empresas tiveram que acelerar por conta da pandemia, e os ataques criminosos também estão em maior escala em função dessa necessidade que as pessoas tiveram de utilizar mais o mundo digital, né? De trabalhar em casa. Tudo isso cria este momento que estamos vivendo. Esse cenário exige, sim, uma maior preocupação. A ID-Wall, ela viu a sua receita crescer 385% entre março de 2020 e setembro deste ano. 385%. Com seus serviços de reconhecimento facial, leitura de imagens de documentos para empresas, a startup ela reduz o tempo de espera na abertura de contas de instituições financeiras e faz a checagem de antecedentes criminais de clientes de locadoras de automóveis, por exemplo. Os investidores estão especialmente atentos a esse cenário que está no radar dos fundos de Venture Capital. Em junho, a ID-Wall levantou em uma rodada 38 milhões de dólares. No mês passado, sua rival Único, também focada em identificação digital, tornou-se o primeiro unicórnio, avaliação de mercado superior a $1 bilhão brasileiro
do setor de segurança digital, né? Uma rodada que contou com a participação do conglomerado japonês SoftBank. Acompanhando o setor, a gestora brasileira Bossa Nova anunciou a criação de um fundo de até 5 milhões para financiar startups de segurança ainda em estágio inicial no Brasil. Ao todo, devem ser beneficiadas até 10 startups das áreas como proteção de identidade, internet das coisas e alarmes. Sabemos que o mercado está bem aquecido com a aceleração da transformação digital. O segmento de segurança se tornou um meio imprescindível para reduzir as vulnerabilidades. A principal característica dessas startups é que elas são discretas, já que seus produtos são utilizados por milhares de pessoas diariamente nos serviços de outras empresas. O usuário final não costuma saber quem é o responsável por desenvolver a tecnologia ao tirar uma selfie com o RG nas mãos para se cadastrar em uma fintech. Mesmo crescendo, elas querem permanecer invisíveis. Essas empresas se dedicam a deixar a experiência do usuário o mais suave possível, sem engasgos. Isso muitas vezes significa desaparecer aos olhos dos usuários. A ideia é evitar lembranças de um passado nem tão distante na qual era necessário anotar senhas, gerar tokens únicos e agências bancárias para usar certos serviços digitais de forma segura. A grande tendência é usar capacidades de processamento gigantescas de celulares e computadores com sensores e leitores de biometria para entregar segurança sem deteriorar a experiência do usuário. Afirma André Ferraz, fundador e presidente executivo da Incognia, que utiliza dados de geolocalização para criar um perfil único dos usuários que tentam logar em serviços de banco ou de comércio eletrônico. Para o professor de inovação Gilberto Sarfatti, da Fundação Getúlio Vargas, o obstáculo dessas empresas é manter-se à frente de hackers, dos golpistas, dos criminosos, nessa corrida tecnológica, além dos próprios concorrentes do setor, obviamente. A tecnologia pode virar uma commodity muito facilmente. O reconhecimento facial era algo único, mas hoje existem milhares de fornecedores diferentes fazendo isso. Outro desafio dessas startups é criar confiança. Ao usar essas soluções, o cliente, seja pessoa física ou jurídica, precisa acreditar na segurança do produto, que deve ter a proteção e a confiabilidade similar de um documento firmado em cartório. A partir do momento que você gera confiança, é possível viabilizar mais negócios e não só bloquear aqueles clientes indesejados. O executivo da Idwall, ele diz que no Brasil há muita desconfiança entre as pessoas, o que torna diversas operações do cotidiano repletas de etapas com papeladas e assinaturas. O brasileiro preenche esse vazio de confiança com burocracia. Eu vou comentar algo aqui no final sobre isso. Para essas startups, o desafio é convencer o brasileiro a trocar o que já existe pelo que é novo. E o mantra é que a solução seja simples de usar. Precisamos sempre criar o caminho mais fácil e mais seguro, diz Tiago Diogo, diretor de segurança da informação da Único. Precisamos unir praticidade à segurança. Então veja que este é o contexto, né, de empresas, de startups, de tecnologia, em busca de criar mecanismos de proteção para impedir que os cybercriminosos tenham acesso aos seus dados pessoais, aos dados da empresa que você trabalha. Essa é a tônica do mundo atual. Isso está mobilizando fundos de investimentos, isso está mobilizando capital. É nesse universo, é nesse ambiente, é nesse contexto que está a Oi Soluções. A Oi Soluções navega nestas águas. Então isso é estar no lugar certo na hora certa. O Oito, que é um ambiente criado agora pela Oi, no Rio de Janeiro, é um ambiente de aceleração de startups na área de tecnologia, igual ao Cubo, em São Paulo, feito pelo Itaú, né? Criado pelo Itaú. Então, veja, isso pode trazer um potencial de geração de negócios, né? De startups que podem se tornar valiosíssimas, que
a Oi pode se tornar sócia dessas startups, né? Então, veja, este é o mundo novo que aí está e que a Oi faz parte deste ambiente, deste ecossistema. Quanto isso vai valer no futuro, daqui a 4, 5 anos? Deus é que sabe, né? Deus é que sabe. Mas isso demonstra um potencial gigantesco de geração de valor, de construção de novos negócios. Isso nos interessa. É isso que a gente tem que estar olhando nas empresas que a gente decide investir. Você costuma ver os pseudos analistas, especialistas falando sobre a Oi Soluções, seja em bancos, corretoras ou na internet? Acredito que não, porque eu não vejo. Acredito que você também não veja. Há um desconhecimento brutal, ensurdecedor. Isso demonstra o quão despreparado é muita gente que está falando sobre a Oi. Quero trazer de novo uma frase recente do CEO da Oi, Rodrigo Abreu. Tem muita gente falando sobre Oi, mas muito pouca gente entende a Oi. Assina embaixo. Eu já vinha dizendo isso. O grau de ignorância é abissal, gigantesco. É um desconhecimento profundo. Paciência. Nós precisamos, se estamos escolhendo uma empresa para investir, mergulhar nas profundezas dessa empresa, levantando mais e mais e mais informações. Assim a gente vai fortalecendo a nossa tese de investimentos. Perfeito? De acordo? Maravilha. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos. Mas agora eu vou fazer um fecho por conta de uma questão que foi colocada aqui na matéria que eu comentei para vocês. O brasileiro preenche... Existe muita desconfiança no Brasil. O brasileiro preenche esse vazio da confiança com burocracia. Desculpe. Por que isso é importante e que eu queria bater nessa tecla? Porque a burocracia é um problema gigantesco do Brasil. Muitas amarras são construídas em função da desconfiança. A desconfiança é proveniente dos problemas estruturais crônicos de desenvolvimento da sociedade brasileira. Num país onde ser esperto, entre aspas, parece que cai bem, onde o crime parece compensar, onde todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer meter a mão no dinheiro público. Num país assim, a desconfiança predomina, né? E aí, a saída que se imagina para enfrentar essa relação de desconfiança é criar regras, criar procedimentos, criar uma burocracia. Mas isso traz consigo uma série de outros problemas, porque a gente engessa as empresas, dificulta a aceleração dos negócios, cria uma série de problemas. A burocracia exacerbada dificulta o ambiente de negócios, dificulta as nossas vidas também como cidadãos. Então é preciso repensar isso. Temos que ter menos burocracia e menos impunidade. Porque a burocracia também já se mostrou que ela não é garantia do fim da corrupção. Fosse assim, a lei de licitações seria um sucesso, né? Seria um sucesso. E ela é fraudada quase toda semana em algum lugar do Brasil. Então essa burocracia, ela não serve para muita coisa, apenas para dificultar a tomada de decisão, a contratação de produtos e serviços, dificultar a interação entre as pessoas e o mundo dos negócios. Só serve para isso.
E eu diria assim, que para mim, que conheço um pouco a máquina pública por dentro, porque já fiz projetos que eu tive que interagir com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Educação, com a Controladoria Geral da União, Ministério das Cidades, né? Superintendência do Patrimônio da União, Caixa Econômica, BNDES. Eu percebo que a burocracia, ela no fundo para mim, é algo que às vezes parece uma tentativa de vender dificuldades para talvez, em alguma oportunidade, vender facilidades. Então, eu sou um crítico desse modelo burocrático do Estado brasileiro. Ele não resolve nossos problemas, ele só agrava. A gente precisa mudar. Precisamos mudar. E isso passa por criar uma sociedade de confiança e não de desconfiança. Mas a sociedade de confiança, ela tem que ser calcada na garantia da punição a todos os atos ilícitos. E aí é o grande problema do Brasil, porque há um grande arranjo para garantir que as pessoas não serão punidas, lamentavelmente. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje e a gente quer deixar essa mensagem, quer dizer, a Oi Soluções está no lugar certo, na hora certa. Este é um mundo novo, este é um mundo de transformação e isso vai gerar grande valor para a empresa nos próximos anos. Eu não pretendo vender as ações da Oi que tenham antes de 2025. Estarei seguramente com as ações até o IPO da Vital, que acredito que será em 2025. Até lá, não me vejo fora da Oi. E quando acontecer isso, você sairá da Oi? Vamos analisar o cenário lá na frente, né? Não adianta aqui a gente querer fazer correções de rumo. Não, vamos esperar as coisas se cumprir. E aí, lá na frente, a gente analisa o cenário e toma uma decisão. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.